E aí, meu velho? Broxou no meio da relação? E agora? O que a gente faz? Calma, tudo tem solução. Você estava no meio da relação, estava indo tudo bem, e aí no meio da relação, seu amigão começou a murchar, e aí se foi. Se foi o boi com as cordas, que nem a gente diz no interior, né? Eu sou o Dr. Thiago Cuzin, sou urologista e andrologista aqui da cidade de Bento Gonçalves, e hoje eu vou falar com você sobre isso. Uma situação que acontece com maior frequência, é natural poder acontecer, não se assuste com isso, mas tem como nós tratarmos, tem como a gente melhorar isso, que é a gente perder a ereção aí no meio de uma relação, ou às vezes até não conseguir ter a ereção no início da relação sexual. Então fique comigo que nós vamos entender um pouquinho sobre essa situação e o que a gente pode fazer para te ajudar a resolver esse problema. Bom, para a gente entender um pouquinho por que a gente perde a ereção, a gente tem que entender como é que a ereção acontece. Então, pessoal, quando a gente tem um estímulo sexual, pode ser um estímulo visual, um estímulo auditivo, o nosso corpo entende que você quer ter uma atividade sexual, ter o prazer na hora H. Então, a gente começa a ter liberação através dos nervinhos que chegam até o nosso pênis de uma substância chamada óxido nítrico. Essa substância, ela vai fazer com que as artérias do pênis se abram, se dilatam. É como se nós tivéssemos duas portas que abrem dentro do pênis para que o sangue entre lá dentro do membro e ele fique lá. E para que isso aconteça, a gente tem que ter um processo associado à vasodilatação das artérias, uma venoclusão. Então, nós temos dois vasos que entram para dentro do pênis, que são as artérias, e um vaso que drena o sangue do pênis, que é a veia dorsal peniana. Então, se você começa a ter uma ereção e por algum motivo, um nervosismo, uma ansiedade, a liberação de adrenalina, o que vai acontecer? As artérias penianas elas vão começar a contrair e o sangue vai começar a drenar de dentro do pênis. Existem alguns casos que as artérias continuam abertas, mas o homem tem um processo que a gente chama de fuga venosa. As portas de entrada elas estão abertas, mas a porta de saída não fecha por completo. Então o pênis veio ereto e no meio da penetração, quando você precisa daquele torque maior, você começa a ter a perda de sangue ali dentro e obviamente vai ter a perda da ereção. Um amigo meu disse que acontece mais esse tipo de coisa quando ele bebe, assim, né? Às vezes, só porque a cabeça não está ali, porque estava bebendo, ou isso acontece porque o álcool faz alguma coisa? Bom, essa é uma ótima pergunta, né, Vanassi? Isso acontece bastante também. Na verdade, o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, muitas vezes você está no meio da relação, perde a concentração, depende, obviamente, da quantidade de álcool que você vai ingerir. Se for uma quantidade muito pequena, provavelmente vai acontecer tudo bem. E tem muito paciente que, inclusive, ingere mais álcool para ficar mais tranquilo na hora da relação e aí tem até uma performance melhor. Mas se você está caindo pelas beiradas, sem dúvida nenhuma você vai perder a ereção. Ou o pênis vai ficar borrachudo, né, como se diz. E aí, galera, isso acontece muito. Então, a bebida alcoólica, ela tem essa característica de fazer com que a gente tenha uma desconcentração e muitas vezes é uma situação apenas psicológica. Tá, e aí? E por que o pênis pode amolecer no meio de uma relação sexual? Se o problema não for só psicológico, vamos pensar nessa situação, primeira hipótese, ser psicológica, né, você se desconcentrou, pensou em outra coisa, ou ingeriu bebida alcoólica demais. Aí, normalmente, isso é um tratamento que nós vamos mais lidar com uma melhora da sua confiança do que em outros casos. Mas a gente tem alguns processos, sim, de doenças que podem levar a gente a ter uma perda de ereção. A primeira delas são os problemas nos vasos sanguíneos. Então, se você tem já algum problema de circulação, então as artérias, que são os vasinhos que levam o sangue para dentro do pênis, por conta de uma aterosclerose, que é o depósito de gordura nas artérias, o tabagismo, o alcoolismo, o sedentarismo, hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, tudo isso leva e vai acarretando a gente fechar os vasos de sangue. Então, como o sangue não consegue entrar de uma forma tão boa, você não vai ter uma ereção tão plena. E às vezes você vai ter uma ereção legal no início, mas quando precisa de um torque maior,
vai perdendo a ereção nesse meio do caminho. A outra situação que existe, que é bem comum entre aspas, mais ou menos em torno aí de 10 a 15% dos homens podem acarretar, podem ter com o passar da idade, é uma situação que a gente chama de doença de Peyronie, que a túnica do pênis, que é uma capa que circula o pênis, ela começa a ficar endurecida. Isso faz com que você perca a elasticidade do pênis. O pênis normalmente entra num processo que ele fica mais torto, ele pode ficar torto, inclusive, né? Que é a doença de Peyronie. E aí, o sangue até entra no pênis, mas ele não consegue permanecer, porque a gente tem desestruturação da arquitetura peniana e isso faz com que você tenha drenagem de sangue de dentro do pênis para fora dele. E aí você perde a ereção no meio da relação sexual. Ou às vezes, porque o pênis está torto, né, a gente vai ter dificuldade no próprio torque ali dentro, você vai achar que ele não está mais tão legal e aí por uma questão até psicológica vai perder a ereção. Tá, e aí galera, aconteceu isso. Como é que você pode resolver a situação de uma forma prática, tá? Sem grandes mistérios. Bom, desculpa. A primeira coisa, né? Isso nunca aconteceu comigo, tá? Isso. Bom, a primeira coisa é o seguinte, galera. É saber que isso é uma coisa normal, né? Não ficar constrangido. É óbvio que, menina, é a primeira vez que eu saí com a parceria. A gente vai ficar com um certo receio, vai ficar constrangido. Você pode ter certeza que a mulher, né, ela vai ficar nervosa da mesma forma e muitas vezes a mulher se cobra muito mais do que a gente porque ela acha que ela não conseguiu te satisfazer de uma forma que você tivesse uma ereção plena. Então a primeira coisa é não se preocupar, ficar tranquilo, entender a situação, relaxar e às vezes tentar até de novo, por que não? Né? Esperar um pouquinho, ir para umas preliminares e aí tentar de novo. A gente tem que ter cuidados, nós temos que ter uma vida saudável, a gente tem que ter hábitos saudáveis, tem que praticar exercício e tem que entender qual é a causa do problema. Então, quando isso acontecer, a gente tem que entender se o problema é psicológico ou se nós temos uma causa orgânica que está levando a você ter uma perda de ereção. E aí sim, vale a pena você consultar o seu andrologista para ele fazer os exames hormonais, entender como é que está a circulação do teu pênis e te tranquilizar. E daqui a pouco isso só foi um problema psicológico e a gente vai para a próxima, daqui a pouco faz um tratamento para recuperar a sua confiança. Se esse conteúdo está te ajudando, deixa o like, se inscreva no nosso canal, que nós temos conteúdos muito interessantes, que nós falamos muito sobre aqui a vida do homem, a saúde do homem, a vida sexual e compartilhe aí o vídeo para quem você gosta e para quem você acha que está precisando desse vídeo. E se você quiser marcar uma consulta, né, se você não é daqui de perto, não é perto da cidade, até pode marcar consulta online, só clicando aqui no QR Code ao lado ou clicando no link abaixo. Então, pessoal, resumindo. Primeiro, a gente não tem que ter vergonha de ter perdido uma ereção, tá? Quem nunca perdeu ereção, eu digo, né, Vanassi, que atire a primeira pedra. Eu nunca perdi. É um cara mentiroso pra caramba, né? Então a primeira coisa assim, ó, não tenha que ter vergonha dessa situação. Bom, vamos lá, né, galera? Você tá perdendo ereção uma atrás da outra, vai com medo, vai com receio, acha que quando vai chegar na hora H não vai conseguir, é importante a gente tratar, porque muitas vezes o tratamento do problema psicológico ele é tão importante quanto o tratamento da doença de base. Segundo ponto, é descobrir a causa do problema, que eu tenho muitos pacientes que a gente acha que é psicológico e na verdade eles têm um problema físico associado e se a gente não tratar, né, não vai adiantar. Não adianta só ficar tomando Viagra ou Tadalafila que não vai ter solução do seu problema. Hoje a gente tem várias alternativas, tem a bomba a vácuo, tem ondas de choque, tem fisioterapia pélvica, enfim, alternativas aí que sobram hoje para a gente poder melhorar a sua vida sexual. Então tá, galera, até o próximo vídeo. Um grande abraço.